com grande satisfação que a gente vai realizar então um evento aqui à tarde, né, sexta-feira à tarde, aqui na Faculdade de Geologia. Então é só para dar uma boa tarde a todos. E eu estou feliz aqui de ver assim, que a gente tem vários alunos, temos 6 alunos aqui também no evento. É um prazer receber a todos. Temos pessoas de outras unidades. Dar início aqui ao nosso evento. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Com muita satisfação que o CEPES e o Programa de Pós-Graduação em Análise Espacial e Faixas Móveis, com apoio da Faculdade de Geologia e da Sociedade Brasileira de Geologia, traz o professor Pedro da Costa para fazer uma apresentação sobre a geologia dos tsunamis e da sedimentação de eventos sistemas. A gente teve que fazer um adiantamento, a gente teve que adiantar o dia da palestra em função dos programas de agenda que nós tivemos. Eu não sei se o pessoal está acompanhando pela internet, está conseguindo acompanhar com qualidade, som, essas coisas. A gente teve que fazer uma forma um pouco improvisada, mas eu tenho certeza que nos próximos a gente vai melhorando a qualidade. O professor Pedro da Costa, ele é professor auxiliar convidado na Universidade de Lisboa, no Departamento de Geologia. Ele é geólogo, graduado pela Universidade de Coimbra, mestre pela Universidade de West London, na Inglaterra, doutor pela Universidade de Lisboa, em São Luís com Aberdeen, fez pós-doc em Dundee, na Universidade de Dundee, na Escócia, e na Universidade de Lisboa, também no USGS da Califórnia, em Santa Cruz. Ele é especialista em eventos extremos, na sedimentação de eventos extremos, sempre com um olhar mais atento para a questão das grandes tempestades e tsunamis. Ele tem mais de 25 publicações e revistas que nós, no Brasil, qualificamos pela Qualis na classe A1 ou A2. Ultimamente, ele tem trabalhado bastante na questão desses eventos extremos no Atlântico Norte. Pedro, você tem aí o tempo que você achar necessário. Te agradeço mais uma vez a boa vontade e a participação. Obrigado. Boa tarde a todos e espero que compreendam o meu sotaque. Eu vou tentar falar devagarinho para que seja perceptível. Os slides serão em inglês. E eu tentarei falar pausadamente e com um pouquinho de sotaque sem exagerar muito. Eu, em primeiro lugar, também gostava de agradecer à Faculdade de Geologia e à pessoa do Francisco e das outras pessoas todas que aqui estão presentes e o convite que me foi feito. Qualquer cientista gosta de falar do seu trabalho. Portanto, vocês pedirem para eu falar do que eu ando a fazer nos últimos 15 anos é um enorme prazer. É capaz de parecer um pouco estranho falar de tsunamis numa zona sismicamente tão calma como o Brasil, mas eu vou falar um pouco do trabalho que tenho feito e vou aqui lançar um desafio à comunidade científica brasileira para considerar também estudar este tipo de eventos, não só os tsunamis, mas também tempestades e outro tipo de fenómenos desta natureza. Tem aqui uma imagem sobre o tipo de depósito de tsunamis que nós encontramos. Serão estas lâminas arenosas que vocês aqui veem. Eu depois vou explicando ao longo da apresentação como é que elas se formam. Portanto, ao longo da apresentação eu falarei um bocadinho, falarei muito, se calhar, da importância do registro geológico deste tipo de eventos e porque é que a geologia é importante, porque é que nós utilizamos a geologia para estudar este tipo. Falarei de como é que nós os reconhecemos quando olhamos para a estratigrafia costeira, quais é que são as técnicas que nós aplicamos, quais é que são as abordagens que nós fazemos. Falarei das duas grandes famílias de depósitos de tsunami, que são os depósitos arenosos e os depósitos de bloco. Eu não sabia que vocês têm um carro aqui que se chama Fusca, eu não sabia que em Portugal não chama assim, mas têm blocos dessa dimensão. São transportados para a Terra por tsunamis e até por tempestades. Eu vou falar um pouco disso. Vou-me concentrar nos casos que eu tenho trabalhado mais, que são essencialmente o tsunami de Lisboa, de 1 de novembro de 1755. Tem uma importância gigantesca, não só do ponto de vista científico, pela importância que tem em
termos do estudo da sismologia ou da criação, se quiserem, da sismologia moderna. Em termos religiosos, porque era o dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, por tudo o que também se discutiu em termos filosóficos nessa altura. É um fenómeno muito importante e também para o estudo deste aspecto particular que foi a inundação de tsunami. Falarei também do evento que ocorreu alguns entre a Escócia e a Noruega, há cerca de 8.200 anos, que é um deslizamento submarino chamado Storega. E quando olhamos, como eu dizia no início, para o litoral brasileiro, se calhar essa fonte de deslizamento será a fonte mais provável que nós teremos como capaz de gerar um tsunami que afeta a costa brasileira. Depois há uma questão clássica para quem trabalha no conhecimento geológico de depósitos de tsunami, é como é que nós os distinguimos de tempestade. Falarei um pouquinho disso. E depois, muito sumariamente, uma abordagem à modulação numérica de transporte sedimentar. Eu sou geólogo, concentro-me muito nas evidências que as areias, digamos assim, me dizem. Falarei um pouquinho disso. E uma abordagem, apenas um slide sobre o que é que aconteceu em 2011, no tsunami do Japão, e as abordagens metodológicas que anteriormente não era possível aplicar e que neste caso concreto foi possível aplicar. E saliento uma coisa, que havia nesta comunidade que trabalha em tsunamis e em particular na geologia de tsunamis, havia um mundo antes de 2004, 26 de dezembro de 2004, e há um mundo totalmente diferente depois desse dia do tsunami que afetou o Oceano Índico. E isso fez disparar o número de publicações. Durante uns tempos, o financiamento ajudou a que muita gente se formasse e pudesse estudar estes temas. E, portanto, após essa data, há um grande enriquecimento deste tipo de trabalho. Saliento, no entanto, que isso significa que este é um ramo da ciência muito jovem. E a parte importante, que eu gosto de salientar sempre, é que nós temos muito mais perguntas que respostas. E isso é o que nos motiva a trabalhar. Somos uma ciência, um ramo da ciência muito jovem e que tem muitas perguntas ainda para resolver, e todo o contributo que haja é útil para que possamos prosseguir. Começando pelo início, como é que se formam então estes depósitos sedimentares de tsunami? Existem 4 grandes causas de tsunami, que vocês já devem ter ouvido falar. A principal, quando você tem movimentação vertical da coluna de água do oceano provocada por um sismo. Tem também quando você tem um deslizamento submarino. Há outros mecanismos associados a erupções vulcânicas, quer a explosão do edifício vulcânico, o seu colapso, quer deslizamentos associados aqui, e quedas de meteoros. Há outras pessoas que discutem a possibilidade de haver uma quinta mecanismo gerador de tsunamis, que são os chamados meteotsunamis. É quando você tem baixas pressões e isso provoca uma sobreelevação do nível do mar. No entanto, é um tema ainda controverso. Na minha opinião pessoal, eu não considero isso um fenómeno tsunamigénico, mas sim um fenómeno associado a variações atmosféricas, como você tem, não sei se vocês dizem surge, uma surge quando tem uma sobreelevação. Portanto, são estes os 4 grandes mecanismos que nós temos de geração de tsunami. A grande vantagem do registro geológico é que, se nós olharmos para os marégrafos, as boias ondógrafos, são equipamentos todos muito recentes. Portanto, nós estamos olhando sempre para um horizonte temporal muito limitado. Quando nós olhamos para a geologia, temos um horizonte temporal muito mais largo. Isto é importante quando nós estamos em locais como até a costa portuguesa ou a costa brasileira, onde estes fenómenos não são muito frequentes. Felizmente, não são muito frequentes. E, portanto, nós temos que alargar o horizonte temporal e a única maneira de o fazer é olhando para a geologia. Eu irei abordar casos essencialmente sobre o Holocénico, dos últimos 10 mil anos, mas tem casos ainda mais largos em termos de horizonte temporal. Portanto, conhecer o passado, estudar bem o presente e tentar, percebendo quer o passado, quer o presente, mitigar as consequências dos efeitos futuros. E é esse o contributo que o estudo geológico de tsunamis faz. Como é que nós fazemos então? Você tem um mecanismo de geração de tsunami, a onda propaga-se a velocidades de 900 km/h. Quando começa, até 900 km/h, quando começa a aproximar daqui da zona costeira, começa a interferir com o fundo, a onda abranda a velocidade e cresce em altura. E você começa a ver sedimentos serem mobilizados. Esses sedimentos são depois empurrados. Vocês se imaginarem
tendo aqui uma praia ou uma duna, o que acontece é que a onda empurra esses sedimentos para dentro. E então, em zonas onde você tem normalmente sedimentação mais calma, lama, lodo, você vai ter um nível arenoso que foi empurrado para lá de forma excepcional por essa energia toda dessas ondas de tsunami. Em condições favoráveis, você consegue que a sedimentação de baixa energia retome após o evento e fica aqui com um nível ensanduichado. Se pensar, é lama em baixo, um nível arenoso, lama em cima. Maçãs de queijo, se você pensar assim. E assim é fácil você reconhecer que o queijo é a entidade estranha ali. No entanto, apesar de você ter depósito após o tsunami nesta área toda, depois há efeitos, fenómenos erosivos que fazem com que ele desapareça. Idealmente, portanto, nós temos numa coluna estratigráfica, que aqui temos o tempo presente, à medida que nós vamos avançando no tempo, nós temos vários eventos de tsunami. E com isso conseguimos estabelecer períodos de retorno. Este seria o cenário ideal. Evidentemente, a realidade é muito mais complexa. Mas isto apenas para alertar que nós temos que ter um conjunto de condições que ajudem a que estes depósitos fiquem preservados. Temos que ter sedimento disponível na costa, temos que ter um espaço de acomodação, uma bacia para onde essa areia vá e fique lá presa. Temos que ter os tais contrastes, o tal queijo, que nós distinguimos bem da parte de cima e da parte de baixo das sandes, e depois isso tudo vai aumentar o potencial de preservação. Portanto, olhando para a geomorfologia costeira, as zonas mais favoráveis são as zonas lagunares, as zonas estuarinas, as planícies aluviais e algumas zonas interdunares. Você tem duas cristas, e, portanto, na depressão tem algumas condições para preservar. Na realidade, nós chamamos-nos de tsunami hunters. É uma brincadeira, porque você tem um pouco de andar à busca de um tesouro, não é fácil encontrar. Você não anda à procura de ouro, mas anda à procura de minerais. Você foi lá ao Glaucónia, que é formada em zonas mais profundas. Você encontrar isso é um sinal que você tem uma inundação. Não somos paleontólogos, mas usamos a paleontologia para identificar as espécies marinhas que foram transportadas e que se encontram lá. E no fundo é um estilo de vida em que a gente passa o tempo todo fazendo buraco, cavando trincheira, procurando essas tais lâminas arenosas que se conseguem ver. Depois isto complica, mas a ideia era procurar. Como é que nós então identificamos depósitos de tsunami? Tipicamente você tenta descartar todas as outras possibilidades. É essa a abordagem que nós fazemos. No entanto, há um conjunto de critérios que você encontra nas referências, na bibliografia, e que você tenta sempre, quando encontra esses níveis arenosos, tenta ver quais é que são esses critérios que eu consigo identificar. Tem os critérios litoestratigráficos, em que você vê que, por exemplo, a unidade contrasta, a unidade tsunamigénica contrasta com a unidade subjacente. Você tem areia onde antes tinha lodo, e depois em cima voltará a ter lodo. Portanto, esse aspecto peculiar é uma das características mais importantes dos depósitos tsunamigénicos. O contacto é o que nós chamamos, é uma questão de escolas, chamamos de um contacto à faca, porque parece que você chega aqui e corta e tem uma unidade totalmente diferente. Esse contacto é, então, um contacto muito marcado e erosivo. Depois há uma característica que é muito importante, que é o sinal do decréscimo de energia. Você tem aqui a espessura do depósito, e o que vai acontecendo, o mar está deste lado, à medida que você vai caminhando, o depósito vai ficando cada vez mais fino. Isso é um sinal de que você tem uma diminuição de energia. Essa diminuição de energia também é refletida muitas vezes, mas não sempre, da base do depósito para o topo, em que a base apresenta grão mais grosseiro e o topo grão mais fino. Portanto, estas são algumas das características que nós vemos. Outra característica é, por vezes, ter estas que nós chamamos bolas de lama, que é um material que foi erodido quando a onda entrou, levantou esse material e este material é depois depositado aqui. Tem depois aqui umas mud drapes, que é outro tipo de estrutura, que é quando você tem, após a inundação, aquilo acalmou e você tem tempo para depositar os sedimentos mais finos e significa que você chegou no final da primeira onda, digamos assim. Cada uma destas mud drapes tem aqui outra. Isto significa que você tem o final de uma onda, depois tem backwash, depois vem a inundação, segunda onda e assim sucessivamente. Tem depois também um conjunto de critérios paleontológicos. Essencialmente, a
as unidades tsunamigénicas apresentam sempre muitos fragmentos de conchas. Pela energia que está envolvida, se vocês tiverem conchinhas, bivalves, gastrópodes na praia, eles são completamente triturados e depois são depositados aqui numa unidade tsunamigénica. Há, obviamente, uma variação muito grande. Este exemplo aqui, esta unidade é a unidade tsunamigénica, tem a unidade F e D que não são tsunamigénicas. E o que vê é que o sinal marinho na unidade tsunamigénica aumenta muito. Portanto, uma coisa que nós fazemos sempre é comparar a unidade que está por baixo, a unidade que está por cima e a unidade tsunamigénica. E você o que vai assistir é uma variação marcada em diatomáceas, em foraminíferos, em eustracotos e em nanoplasmas. E isso é um sinal que você vai ter da inundação marinha. Eu coloquei aqui o pólen, mas o pólen é essencialmente pós-evento. Ou seja, imagine que você tinha uma zona que estava cheia de pinheiro. A inundação destruiu aquilo. Você, quando vai analisar o registro geológico, vai ver que, em determinado momento, você deixou de ter pólen de pinheiro. Portanto, o pólen está mais associado a alterações pós-evento. Todas as outras são variações que você consegue encontrar na unidade. Aqui eu peço desculpa pela imagem não ser muito boa, mas tem alguns elementos que nós analisamos para detectar, para confirmar que uma unidade é tsunamigénica. Essencialmente há a presença de alguns elementos, eu não vou indicar todos estes, mas vocês têm, como é fácil de imaginar, se você tem um input de areia, você vai ter um aumento de sílica. Se essa areia é rica em conchas, você vai ter um aumento de cálcio e de carbonato. Portanto, são sinais que nós procuramos quando fazemos a análise, sempre comparando a unidade baixa, a unidade tsunamigénica e a unidade acima. Tem depois também outros elementos marinhos, ou associados estão mais presentes na água do mar, como o cloro, o iodo, o sódio, etc., que nós também procuramos nestas zonas e verificamos um aumento na unidade tsunamigénica. Portanto, a unidade tsunamigénica é tipicamente distinguida por, quando comparado com a unidade subjacente e a sobrejacente, você tem um aumento de sílica, aumento de cálcio e destes outros elementos. Tem outras condições, mas numa apresentação de 30 minutos não dá para eu estar aqui a chatear-vos mais. Tem depois aqui evidências geomorfológicas, nós estamos agora numa outra escala, uma escala mais alargada. Você tem leques de galgamento, tem aqui, se você imaginar, a praia estará aqui nesta zona, e você tem um leque que é formado quando a duna é empurrada pela inundação tsunamigénica. E é uma escala que você vê, um mapeamento, usando até lidar, usando um conjunto de técnicas, ou mesmo cartografia geomorfológica, você vê aqui este leque, isso é um indicador de um galgamento. Tem depois estruturas erosivas, como estas aqui em pedestal, que é quando a duna entra e roda à volta destas zonas. Portanto, todos este conjunto de informação você vai coletando, e no final data essa unidade arenosa e associa, ou não, a um evento tsunamigénico. Aqui tem apenas a tal referência ao evento de Tohoku-Roki no Japão, onde houve um conjunto de técnicas de sensoriamento remoto que foram aplicadas e que permitiram estudar também os impactos geológicos desse evento. É apenas aqui, portanto, o tsunami foi no dia 11 de março e os japoneses, como o povo organizado que é, imediatamente conseguiram fazer um conjunto de recolha de dados, desde fotografia aérea, etc. Apenas para dar uma ideia que estas técnicas também são aplicadas. Bem, então, o que é que nós estudamos depósitos de tsunami? Aqui, uma das razões que nós estudamos é para, quando não temos a informação disponível, estamos falando de tempos mais remotos, sobre a altura do Ranap, a altura da inundação, só nos resta a geologia. Então, o que nós fazemos, por exemplo, está aqui um exemplo, é uma zona lagunar no sul de Portugal, e que você tem aqui o depósito arenoso e aqui a sua distribuição espacial. Portanto, este perfil corresponde aqui. Você vai ver nesta camada laranja de tsunamigénico, diminuindo a espessura até praticamente desaparecer aqui. Ora, nós quando analisamos a variação da espessura, conseguimos estabelecer que existe aqui um eixo. Existe aqui um eixo ao longo do qual a espessura do depósito vai diminuindo. Isso
isso indica uma energia associada e você depois, ligando esta informação à zona para onde aponta, você vai determinar a zona que foi galgada pela onda tsunamigénica. Portanto, se o tsunami tivesse galgado aqui, você tinha, em vez de ser o eixo assim, você teria o eixo assim. Ora, como o eixo diminui assim, está mais ou menos nesta direção, nós conseguimos, conhecendo a paleotopografia, determinar a altura do run-up. E isso é muito importante quando estamos reconstruindo eventos. Isto através da assinatura de posicional. Depois ainda podemos usar no mesmo sítio, agora no cordão dunar. Você tem o cordão dunar. E o que acontece é que quando tem uma onda tsunamigénica, o cordão dunar vai ser cortado. Porque há erosão. E o cordão dunar, em vez de estar assim, vai ficar assim. Com o tempo, o cordão dunar vai sendo reconstruído. Só que a assinatura erosiva fica aqui. A assinatura erosiva desse evento extremo fica aqui. Você depois data isso com técnicas que eu falarei daqui a pouco. Usa o georradar, que é uma técnica geofísica, que é como se você fizer um raio-x na duna. Olha para esta superfície erosiva e você determina também qual é que foi a altura onde houve a erosão. Ora, se você determina a altura onde foi a erosão, você determina a altura do run-up. E desta forma, quer com a assinatura posicional, quer com a assinatura erosiva, você consegue determinar a altura da onda em determinada zona. E foi isso que nós fizemos para o tsunami de 1755. E ao contrário do registro histórico, e você sabe como é o registro histórico, tende sempre a ser um pouco como o pescador, exagera sempre o tamanho do peixe que pesca. E o registro histórico para esta zona em concreto falava de ondas de 10, 12 metros. Ora, o registro geológico claramente aponta, não só os dados posicionais, mas também os dados erosivos, que a onda maior, a erosão maior, ter-se verificado aos 6 metros. E, portanto, dá-nos uma baliza diferente, orienta-nos de forma diferente e enquadra-nos um pouco de forma diferente das outras. Outra coisa que nós tentamos usar no registro geológico é, falando de um evento que você não sabe quantas ondas foram, você está fazendo modulação da inundação. Só água, sem mexer em cima. Uma coisa é você ter um depósito de 30 centímetros e você dizer que é uma onda. Outra coisa é você ter um depósito de 30 centímetros e você dizer que são 3 ondas. E isso nós conseguimos através da análise geológica. Você tem aqui o zircónio, que está presente no zircão, e nós aqui apanhamos isso como um sinal de inundação. Portanto, apanhamos estes 3 valores máximos indicam 3 ondas. Portanto, olhando para o registro geológico, nós já reconstruímos a altura da onda e agora, através do estudo deste mineral, deste elemento químico que está presente essencialmente no mineral pesado, no mineral muito específico, nós conseguimos também determinar o número de ondas. Também fazemos isso através do estudo foraminífero, aplicamos isso a sondagens quer onshore, quer offshore, e através da variação da presença ou não de espécies costeiras conseguimos determinar as tais 3 fases de inundação. Também aplicámos agora num artigo que foi aceito recentemente na Marine Geology, análise digital da granulométrica, e com isso também verificámos estas três fases de inundação. Portanto, mais uma vez um contributo de ajuda. Aqui outra abordagem que nós utilizamos tem a ver com a utilização e a definição de fonte sedimentar. Você, quando tem inundação, quer estabelecer qual é que foi a rota que a onda seguiu. E para isso você vai tentar pegar e tentar estabelecer se foi mais material de praia, mais material de duna, mais material offshore. E isso você faz olhando, por exemplo, para os minerais pesados. Aqui tem um exemplo que foi de um trabalho que nós realizámos com o tsunami na Indonésia, num local que se chama Banda Aceh, chama-se Loc Negah, perto de Banda Aceh, em Sumatra, em que você tem estes zircões euédricos, que são, quando você tem o eco, quando a água voltou de terra para mar, e tem este zircão rolado quando a água inundou. E com isso, você olhando na sondagem, olhando no registro geológico, você novamente consegue determinar. Este tipo de zircão aparece mais quando você tem inundação, este tipo de zircão aparece mais quando você tem o sul. E com isso você consegue determinar o número de ondas, para além de determinar a fonte.
Aqui foi algo semelhante que fizemos com o microscópio eletrónico da RIMED, olhando para grãos de quartzo, caracterizando os grãos de quartzo em cada ambiente e depois tentando perceber como é que eles ficavam modificados por tsunamis e tempestades. Com isso, no caso de 1755, conseguimos estabelecer claramente que a fonte sedimentar foi Dura. Estamos aplicando agora uma técnica nestas lâminas que nós chamamos em inglês Mammoth Thin Sections, ou lâminas de tamanho mamute, que têm cerca de 15 cm por 5, e onde você tem aqui todo o depósito tsunamigénico e pode verificar a variação que existe ao longo de todo o depósito. Portanto, estamos agora também aplicando esta técnica de micromodelos. Em colaboração com o Francisco Dourado, realizamos agora uma base de dados de depósitos tsunamigénicos, que encontra disponível no site da Universidade de Lisboa e que esperamos possa ser alargada, neste momento está muito concentrada no Atlântico, possa ser alargada para o Atlântico Sul. Os problemas associados à identificação de depósitos de tsunami têm aqui uma imagem, que é uma imagem típica do cenário mais complexo que você pode ter, que é, aqui só tem queijo, aqui só tem areia, portanto torna muito mais difícil distinguir o depósito de tsunami. É muito mais fácil quando você tem lama, o depósito de areia e lama. Quando você tem areia em areia, torna o caso muito mais complicado. É fácil distinguir um depósito de tsunami aqui, é muito complicado distinguir um depósito de tsunami. Depois tem, obviamente, a ação do homem. O homem destrói todos os locais que têm potencial de preservação, ou quase todos. Tenta construir o mais possível em cima da praia e isso dificulta a nossa ação. Para além disso, quando nós alargamos o horizonte temporal em que estamos, portanto, temos que ter em consideração as variações do nível do mar. E, portanto, se vamos para coisas muito mais antigas, temos que perceber qual era o nível do mar nessa altura. Como estamos em litoral arenoso, a parte que qualquer geólogo gosta é o trabalho de campo. A parte mais divertida e a parte essencial. Portanto, quem está em geologia tem que nunca deixar de perder a noção que o trabalho de campo é o início e é no trabalho de campo que nós temos que gostar. Tem sempre que ter uma componente de trabalho de campo. Sempre que possível, fazemos um mapeamento geomorfológico, uma cartografia geomorfológica, e em eventos que são históricos, como o tsunami de 1 de novembro de 1755, você pode pegar no registro histórico e ir buscar detalhes sobre isso. E aqui, neste caso, você conseguia informação sobre a extensão da inundação e até sobre os tais blocos que eram transportados, neste caso um bloco de 4 toneladas e meia. Portanto, é esta abordagem que nós vamos fazer. Depois você tem a recolha de amostras, ou fazendo sondagens, ou recolhendo amostras superficialmente, ou cavando trincheiras, principalmente com a ajuda de máquina, que facilita bastante, ou até em zonas alagadas, utilizando aparelhos de sondagem, neste caso. Depois tem a parte mais rotineira, mas sem a qual o trabalho não existe, que é o trabalho laboratório. Portanto, tem um conjunto de técnicas tradicionais que nós vamos aplicando e que produzem resultados que depois permitem a nossa investigação. Então, aqui algumas das técnicas que nós tipicamente a datação de depósitos de tsunami é sempre problemática. Os tsunamis incorporam material que está disponível na costa, que é um material tipicamente mais antigo, e então é muito difícil. Tem algumas clássicas, como o radiocarbono, o Chum 210, que é isotópico. Tem uma que tem sido muito aplicada nos anos mais recentes, que é a luminescência oticamente estimulada. De forma muito simples, a luminescência oticamente estimulada permite determinar quando é que foi a última vez que um grão de quartzo ou feldespato viu luz solar. E, portanto, você sabe exatamente quando é que o quartzo ou feldespato foi depositado. Porque antes do enterramento, ele zera o sinal da luz solar e você assim consegue determinar. Isso é muito importante quando você está em sedimentos. Tem aqui um conjunto de problemas e de técnicas que nós usamos. Eu não vou detalhar, senão isto vai demorar mais de meia hora. Um outro caso é quando estudamos em falência. Em falência, o que acontece é que você tem unidades estratigráficas aqui. Se você vir um bloco de uma unidade estratigráfica aqui, não tem problema, ele está na sua zona. Mas se um bloco desta unidade aparecer cá em cima, os blocos não têm asas.
Portanto, tem que ter um mecanismo que consiga arrancar o bloco daqui e colocá-lo aqui. E é essa uma das características que nós começamos a estudar os blocos associados a estes eventos. Como é que eles são de unidades que estão inferiormente, estão localizadas em zonas mais baixas, como é que eles lá foram parar assim. Tem estudo de blocos, este artigo já tem alguns anos, tem estudo de blocos em vários locais, você repara que depois nestas zonas não tem nada, embora nos últimos anos tenha aparecido qualquer coisa, eu creio, aqui nesta zona. Mas há estudos de blocos por todo o mundo. O modelo conceptual é muito simples. Tipicamente numa falésia você tem transporte a favor da gravidade, os blocos caem normalmente. Quando você tem uma subida do nível do mar, o que acontece são blocos que estavam aqui em baixo, que são transportados cá para cima. E é isso que nós vamos procurar. Ora, se datar areias e que você tem a sanduíche, você consegue ver exatamente, ter um enquadramento estratigráfico, você aqui não tem enquadramento estratigráfico. Portanto, se este bloco for cartáceo, não interessa datar o bloco. O que interessa é datar a altura do transporte. E isso é muito complicado. Portanto, se estudar depósitos de tsunami em areia é difícil, estudar depósitos de tsunami em blocos é extraordinariamente difícil. Tem então um conjunto de critérios que estão aqui: transporte de ponta à gravidade, para cima, transporte para terra, imbricação, os blocos que vão ficando assim, sucessivamente. Tem um conjunto de critérios que nós tentamos seguir. Mas o que eu saliento aqui é este. São critérios que estão a ser desenvolvidos. Ainda há muito trabalho para fazer nesta questão. Então o refúgio que as pessoas tomam é a física. Então pegam nos blocos, força de arrasto, força de levantamento livre, etc. E aplicam equações de transporte a esses blocos e com isso você determina a velocidade e a altura da onda necessária para o bloco sair daqui e ir parar lá em cima. Você mede o bloco, calcula a densidade do bloco, determina um volume e depois aplica estas fórmulas. E com isso você vai chegar a uma altura da onda para esse. O problema é que nos blocos é mais difícil eles serem movimentados e você tem que ter muita atenção aos níveis do mar, principalmente aqueles que foram próximos ou acima do nível atual. Portanto, ter sempre em consideração esse tipo de variação. Agora apenas é quase como se fosse um guia turístico, mas alguns dos locais onde nós estudamos depósitos. Tem um local no Algarve, que eu falei há pouco, aqui na zona central do Algarve, no sul de Portugal. Nós realizámos mais de 160 sondagens, mais de 20 e tal trincheiras, sempre procurando o depósito de tsunami. Ele apareceu aqui. Aqui não se vê tão bem, mas ele está nesta zona aqui e aqui numa mais afastada. Fizemos a evolução holocénica, digamos assim, dos últimos 6.000 anos para cá, não a holocénica total, dos 6.000 anos para cá. Radiocarbono, chumbo de 210 e depois conseguimos estabelecer que esta unidade era associada a 1755. A tal imagem que eu estava mostrando agora, aqui apenas para salientar que a lagoa era muito maior, mas nos anos 80 ela foi aterrada na construção de um campo de golfe para o turista inglês e alemão que vai a Portugal para jogar. E, portanto, os vestígios do tsunami estão aqui por baixo também, mas os donos do campo de golfe não nos deixam ir lá fazer 160. Mas só para dizer a ação humana como perturba a capacidade de nós visualizarmos o depósito. Neste momento, nós o que temos é só como se fosse uma meia-lua. Falta-nos esta meia-lua onde está o campo de golfe. Depois nós usamos para as características geomorfológicas, nomeadamente as escarpas erosivas que nós ainda fomos capazes de detectar. Olhando para a fotografia aérea, desde a mais antiga que está disponível até as mais recentes, verificar quais é que eram as superfícies erosivas que se mantinham ao longo do tempo. Em 70 anos, apesar de grandes tempestades, você tinha algumas superfícies que se mantinham, portanto, que eram anteriores a 1947. Depois, datando isso, nós conseguimos estabelecer a sua associação com 1755. Tem aquilo que eu dizia da amostra de duna e de tsunami. Se repararem aqui entre os diferentes minerais pesados, as percentagens são muito semelhantes entre duna e tsunami. Tem aqui um aspecto de um quarto de duna e um aspecto de um quarto de tsunami, que são diferentes
do aspecto, isto em termos da superfície, do aspecto de um quarto de submarinos e de um quarto de praia. Portanto, mais uma vez, reforçando a duna como fonte sedimentar principal. Tenho depois o meu local favorito, que se chama Whale Firth, localizado na ilha de El, nas ilhas Shetland, a meio caminho entre a Escócia e a Noruega, que é o meu depósito de tsunami favorito, que é este aqui. Você vai caminhando na praia, aqui nesta zona, e à sua direita tem este nível muito bonito. Está associado ao tal tsunami que eu falava de Torrega da 8.800. E, portanto, se vocês tiverem tempo e dinheiro, é um local que eu aconselho a visitar. Tem aqui tanto o local que nós trabalhamos na Indonésia, Lok Ngar. Eu mostro este exemplo porque isto é a fotografia de janeiro de 2005 e esta fotografia é apenas 6 meses depois. A parte que é impressionante aqui é como é que o sistema recuperou. E isso é muito importante e isso dificulta o nosso trabalho. Portanto, em determinadas condições climáticas, de disponibilidade sedimentar, etc., rapidamente o sistema costeiro é capaz de recuperar e mascarar as evidências tsunamigénicas, dificultando o nosso trabalho. Tem aqui algumas imagens dos tais blocos que são transportados cá de baixo e que vêm para plataformas rochosas. Aqui tem outros exemplos, aqui tem a sua distribuição espacial. Apenas para dar uma ideia do tipo de ambiente quando nós falamos de depósitos de tempestade. Tem aqui um exemplo de Havaí, dos colegas dos Serviços Biológicos e do SGS, onde detectaram blocos desde o tamanho de melancia a tamanho de carro, que foram transportados por tsunami para essas tais plataformas. Vocês têm aqui o nível do mar atual e onde esses blocos se encontram. Mais exemplos aqui. A parte interessante destes blocos, também do sul de Portugal, é a presença destes bivalves, chamados Petricula litofaga, que se alimentam de carbonato. Portanto, eles adoram estas rochas calcárias, jurássico, cartáceo, e vão se alimentando e fazendo pequenos orifícios. Ora, estes blocos estavam pejados destes seres vivos, que são típicos de profundidades para lá dos 5 metros, entre os 5 e os 90 metros. E para um bloco destes ser transportado lá do fundo, dos 5 metros para aqui, se ele viesse rolando, as conchas partiam todas. As conchas ficam ligeiramente salientes, ligeiramente protuberantes. Ora, se ele fosse rolando, as conchas partiam. E o que acontece é que nós encontramos aqui estas conchas assim. Isso significa que este bloco foi transportado em suspensão na coluna d'água. Rolando ou saltitando, partia as conchas. Portanto, para isso você precisa de uma determinada velocidade, de uma determinada altura de onda, fazendo as tais aplicações daquelas fórmulas de transporte sedimentar, você chega numa altura de onda que é só compatível com o tsunami de 1755. Datando depois estas conchinhas, na altura da morte destas conchas, tudo bateu certo e chegámos a essa conclusão. Para validar os nossos dados, ou melhor, a modelação ajudou a fornecer informação sobre a espessura da coluna d'água que inundou estas zonas e sobre a velocidade que era necessária. E bateu tudo certo para que nós pudéssemos associar isto ao tsunami de 1755. Aqui tem outros locais de estudo, só para dar uma ideia, desde a Islândia à Mauritânia, tem um conjunto de locais muito diversos onde por todo o mundo se procura por tsunamis e temos tido a sorte de ir a alguns desses locais. A nova fronteira, já existem alguns artigos, um deles saiu na Nature há 3 ou 4 meses, sobre depósitos de tsunami em mar. Eu fui buscar apenas dois, um de 2010 e um de 2015, ou assim, em que já se discutia essa hipótese, e agora, em 2016, saiu o artigo sobre depósitos de tsunami em mar. Cada vez mais está na moda estudar depósitos de tsunami. Agora, para acabar, ou para quase terminar a apresentação, vou de forma muito rápida, 5 ou 6 slides sobre modelação numérica de transporte sedimentar que nós aplicamos. O que nós tentávamos ver era determinar como é que a espessura do depósito variava, qual era a influência da altura da onda, se era da altura da duna, se tínhamos uma duna de 6 metros, se tínhamos uma duna de 10 metros, como é que isso ia variar o depósito que nós encontrávamos e identificar a fonte sedimentar. Para isso nós aplicámos um software da Deltares, da empresa holandesa, que se chama Delft 3D, que é um software no qual eu não sou especialista, mas os colegas americanos
eu posso considerá-los especialistas, e nós aplicamos isto num caso português, na Lagoa dos Salgados, perto da Nação. É este local que vocês já viram há pouco, e o que nós fizemos foi como se cortássemos aqui e realizamos um perfil em que você tem o perfil costeiro. Tem aqui a duna, aqui a praia, aqui a zona submarina até aos menos 50 metros. Eu não vou pôr os modelos a correr, porque senão são 2 ou 3 minutos e não vos quero matar mais. Vou passar mais rapidamente para os resultados. Mas, portanto, aplicando isso, você tem a propagação da onda, de tsunami, e nós verificamos, com base no registro que nós encontrávamos nos sedimentos, até onde é que a inundação se tinha estendido. E o que verificámos é que a inundação mais provável era associada a 6 metros. Ora, isso bate certo, se vocês se recordarem com aquilo que eu disse da duna, do georradar e até das evidências e dos e, portanto, aqui o modelo estava de acordo com os dados de campo. E, portanto, nós utilizámos este. Quando eu digo aqui perfil 8 metros, é a altura máxima da duna, que é a altura máxima da duna 10 metros, e o que nós verificámos é que a onda de 6 metros era a que tinha o melhor comportamento, que se ajustava melhor ao que nós vimos no campo. Então, o que nós vimos no campo era um depósito de tsunami que só está presente aqui, nesta zona. Você tem aqui a praia, tem a duna, e logo atrás da duna você tem o tsunami. Caracterizámos as possíveis fontes, offshore, praia, duna e zona lagunar, e depois fomos verificar qual é que era a contribuição de cada um destes 4 ambientes para o depósito de tsunami. Nós queríamos saber se o depósito de tsunami era 90% duna, 5% duna, ou se tinha material de offshore. Porque há aquela ideia que o tsunami é capaz de transportar areia desde os menos 300 metros e que põe essa areia na praia. Na realidade, e a ideia que nós tínhamos, e que temos e que mantemos dos dados sedimentológicos, é que o tsunami arrasta o que tem na praia. Se tem duna, transporta duna. Se não tem duna, transporta praia. Se não tem praia, tem faleza e transporta praia. O tsunami pega naquela zona mais próxima. Pode até ser aqui nos menos 15 metros ou assim, mas pega essencialmente no que tem na costa e empurra esse material. E o que nós verificámos, este esquema é um pouco complicado, aplicando a fórmula de transporte sedimentado de Van Rijn de 2003. Aqui na zona onde você tem o depósito tsunamigénico, que é esta zona aqui, você tem uma grande contribuição. O preto é o transporte sedimentar total, o verde é a porcentagem de duna, material de duna, este de material lagunar, este de material de praia, e você vê aqui azul praticamente não tem. Então, na zona onde nós temos o depósito de tsunami, que é esta zona aqui, você praticamente tem 60% a 70% de duna, uma porcentagem de 15-20% de material lagunar e uma porcentagem muito reduzida de material de praia, e o material de offshore, sedimento offshore, não está presente. Isto foi o resultado que nós recebemos. Depois verificámos, quantificámos em termos de volume sedimentar, utilizando esta modulação, e verificámos que o sedimento de duna contribui com valores de 70% a 80%, e o sedimento lagunar com valores aqui mais na ordem dos 10-15%. Ora, tudo isto, se vocês recordarem os slides que eu apresentei sobre o sedimento, tudo isto bate certo. Portanto, o modelo respondeu muito bem às evidências sedimentares que nós tínhamos encontrado. Apenas agora umas fotos. Já toda a gente ouviu falar daqueles surfistas brasileiros que caem numa onda gigante em Portugal e que se partem todos, partem braços, partem perna. É apenas para dar uma ideia que há diferenças entre ondas de tempestade e ondas de tsunami. Tem ondas de tempestade gigantes. A grande diferença é que as ondas de tsunami têm um comprimento que nunca mais acaba, é um exagero, mas que está durante vários minutos, horas, enquanto estas têm um período de 25, 20 segundos por aí. Uma onda de tsunami, você vai ter um comprimento de onda muito mais extenso. Isso faz toda a diferença. Se você tiver uma falência e tiver uma onda de tempestade, ela vai arrebentar aqui nesta zona e depois vai propagar aqui e sobe um pouquinho. Só tem aquele comprimento de onda. Se você tiver uma onda de tsunami, ela vai arrebentar aqui e está 20 minutos com a água a ser empurrada para cima. Portanto, você consegue atingir alturas muito mais altas. É um aspecto fundamental ter esta questão em consideração. No entanto, e aqui tinha uma imagem da onda de tsunami da frota russa que saiu após o alerta do tsunami do Japão, a maneira mais segura dos barcos estarem era não ficarem no porto e sair. Apesar da física ser diferente, este gráfico é complexo, é um gráfico que já tem há alguns anos, mas eu apenas salientava.
física é totalmente diferente, mas quando você olha para o sedimento é muito parecido. Porque quer tempestade, quer tsunami, pegam o que está na costa e transportam para dentro. Ora, isto é complicado em zonas onde você tem tempestades muito grandes e tsunamis muito frequentes e pequenos. Nomeadamente o Japão e outros países assim, a Indonésia, a Tailândia, em que você pode ter tempestades com ondas de 8 metros, 10 metros, 15 metros, os tufões, e tem tsunamis mais pequeninos. Então fica difícil, quando você está olhando no registro sedimentar, saber o que é tsunami e o que é tempestade. Isso é muito importante para você depois conseguir mitigar o risco. Ora, isto é um problema que nós tentamos encarar e tentamos resolver estudando um conjunto e comparando com os tsunamis que nós trabalhamos, estudando um conjunto de tempestades. Tem a questão que eu referi há pouco, quando tem uma onda de tempestade e quando tem uma onda de tsunami, como isso afeta o transporte de blocos. Um aspecto que se costuma associar é que as tempestades têm capacidade de transportar material para a Terra muito menor do que os tsunamis. Isto é verdade no Atlântico. Se for no caso português, isso é fácil. Agora, se você for para a Indonésia ou para a Tailândia, já não é tão fácil. Mas apenas para vos dar esta noção. Tem um caso português em que nós fizemos quase como se fosse um puzzle, em que você tinha este bloco que estava aqui, veio uma grande onda de tempestade e o bloco virou ao contrário para cima da plataforma. Olhámos a fotografia aérea e verificámos que em 1965 o bloco não estava lá e em 1975 estava lá. Fomos olhar para o registro dos maregas e boias ondógrafas e verificámos que a altura máxima da onda na arrebentação tinha existido uma onda acima dos 12 metros numa tempestade de 17 de janeiro de 1975. Aplicando as tais fórmulas de transporte, você chega à conclusão que esta onda era capaz de transportar este bloco que tem várias toneladas e tinha sido o mais provável responsável pelo transporte deste bloco. Até apenas um exemplo. Tem depois o furacão Sandy, apenas para vocês terem uma ideia da geomorfologia destes leques. Você tinha um perfil costeiro como se encontra aqui, e uma vez que teve o furacão atingindo a costa dos Estados Unidos, neste caso do estado de Nova Iorque, Fire Island, você tem estes leques que são aqui depositantes. Como os americanos têm acesso a material e equipamento melhor, eles conduziram lidar imediatamente após o evento e você verifica. Aqui é a praia, você verifica que a praia foi arrasada e o azul indica a posição. E você vê os tais leques que aqui estão presentes e onde nós depois realizámos as tais trincheiras. Tem este aspecto aqui, tem esta laminação de minerais pesados, indicando a alteração em condições de energia, ondas com maior energia e outras ondas com menos energia. Este é apenas o último slide, já vos ocupei demasiado tempo. Num dos casos de estudo que eu tenho trabalhado é nas Outer Hebrides, que são as ilhas aqui na costa oeste da Escócia. Você tem esta zona chamada Stony Bridge, e vocês conseguem ver aqui, não sei se lá ao fundo conseguem ver, mas tem aqui esses tais leques da tempestade. E a parte engraçada é que existe este sinal que está aqui nesta curva a alertar as pessoas para os fragmentos da tempestade que ainda existem nesta zona. Portanto, é um sinal de trânsito que eu nunca vi em sítio nenhum do mundo, a não ser na costa oeste da Escócia. Apenas o sumário do que eu falei, a questão de como é que nós usamos a geologia para o estado pós-emocional, que são úteis para estabelecer períodos de retorno, para conseguirmos definir um pouco melhor os mapas de risco e vulnerabilidade, que são fundamentais para prevenir e mitigar os efeitos destes eventos e que ajudam, ou podem ajudar, estes estudos podem ajudar a proteção civil do seu trabalho. A questão que falta, eu estive falando aqui 30, 40 minutos, não sei, falei e não falei nada do Brasil. Em termos do registro geológico, existe apenas uma referência em revista internacional sobre depósitos de tsunami associados ao meteoro que caiu no México no final do Cretáceo. Poderá ter sido ou não responsável pela extinção dos dinossauros, é outra guerra, e onde alguns colegas vossos foram capazes de distinguir depósitos de tsunami associados ao tsunami que foi gerado pela queda desse meteoro. Portanto, na minha modesta opinião, relativamente ao Brasil,
questão não é se aconteceram ou vão acontecer tsunamis, a questão é quando aconteceram e onde é que estão as evidências disso. Nomeadamente a questão dos deslizamentos. Certamente ao longo de uma costa tão extensa e maravilhosa tem que haver evidências. Não é fácil de encontrar por várias questões, mas há qualquer coisa aí. É uma questão de alguém ter sorte e de o encontrar. E agora mesmo já disse 3 ou 4 vezes que ia acabar, mas agora vou mesmo acabar. Nós estamos organizando o International Tsunami Field Symposium em Lisboa, em setembro de 2017. Vão ser 2 dias de palestra, 3 dias de visita de campo, 2 provas de vinho, uma visita no Museu da Cerveja. Portanto, quem quiser ir é muito bem-vindo. Obrigado. Aí ter um pico de 10 pessoas acompanhando a apresentação pelo Facebook. Provavelmente eles não estão me ouvindo agora ou ouvindo baixinho. Se alguém tiver pergunta, você repete a pergunta e responde só para eles poderem acompanhar lá. Okay? Gente, fiquem à vontade. Não sei como vai ser, eu posso começar. A gente começa por aqui e à medida que vocês forem querendo, a gente vai levantando as mãos e eu tento organizar uma ordem. A pergunta foi na história da obra, como vocês conseguiram identificar funcionando isso não funcionando aquele pedaço, aquele espaço ali. Uma questão que está colocada sobre o limite temporal do registro geológico de tsunamis, ou o que é que tem sido escolhido. Você tem muitos exemplos. Tem questões na Austrália que a lendas aborígenes chegaram aos investigadores atuais e depois foi-se lá pesquisar essas evidências que foram encontradas. Portanto, mais quase no início do Holocene, 7.000 anos por aí. Tem depósitos que nós falamos e que temos a dificuldade de distinguir o que nós chamamos em Miano, quando você teve o nível do mar mais elevado há cerca de 110 mil anos, tem depósitos associados a esse tempo. Tem depósitos associados ao Mioceno, portanto, já estamos falando de 15 milhões de anos. Portanto, tem um conjunto que vai alargando. Agora, há uma coisa que eu não referi que é importante ter sempre. Cada caso é um caso. Você tem sempre que ter um contexto. Eu falei várias vezes de olhar para a unidade que estava por baixo e de olhar para a unidade que estava por cima. E, portanto, tem sempre que analisar cada contexto. Mas eu diria, para além deste clássico do Cretáceo, que está aqui no Brasil e que os colegas holandeses também têm um artigo, se não me engano, de 1990, onde também tem esse, há memória, pelo menos do Miocénico para cá, você tem no Aí, a pergunta era sobre qual é que é o efeito backwash, nomeadamente, digamos, no offshore. Na parte cristã. Tem várias. Você está tocando na, como é que eu ia dizer, na crista da onda em termos de investigação que está sendo feita em tsunami. Para você só fazer trabalho offshore custa muito dinheiro. Você, para fazer sondagens offshore tem que ter tempo de navio, torna isso complicado. Há alguns casos no Mediterrâneo, os trabalhos da Maria Biancassi de 1992 e anos seguintes, onde foram feitas sondagens e foram detectadas essas evidências. É um pouco mais complicado porque você não vê esse contraste quando você vai para profundidade muito grande. Você não vê a areia chegando lá. Mais recentemente, tem havido uma tentativa, entre as quais se inclui um trabalho que nós fizemos, mas foi muito, por exemplo, os japoneses a seguir a Fukushima tiveram a possibilidade de ter tempo de navio e furaram na zona mais proximal. Ou seja, estamos falando de profundidades dos 100 metros para a costa. E aí sim você apanhou um sinal muito claro. Não só do ponto de vista granulométrico, mas inclusivamente do ponto de vista da presença de elementos radioativos. E,
Portanto, no caso concreto do Japão, quando houve o backwash, você tem o sinal terrível, nós aqui procuramos um sinal marinho. No backwash, você está fora do offshore, vai procurar um sinal terrível. E nesse caso concreto do Japão, é um artigo de 2015-2016, eles inclusivamente detectaram a presença de elementos radioativos num horizonte que estava tipo aos 5 centímetros, depois você tem 1 ou 2 centímetros acima disso. E, portanto, esse trabalho está sendo feito. Nós aplicamos, usando a paleontologia, em sondagem que foi feita aos menos 90 metros, offshore do Algarve. Portanto, apanhámos um sinal de espécies de foraminíferos costeiros nessa profundidade, naquele nível, depois datamos que respondia a 1755. Portanto, é um tema que eu, na parte da minha tese de doutorado, quando é do trabalho futuro, eu pus lá, que era algo que eu gostava de fazer. Portanto, eu acho que essa questão de estudar o sinal de backwash é que vai dar a totalidade da imagem. Nós só estamos vendo metade do filme. Só estamos vendo a Terra. Falta-nos ver o efeito do campo. Normalmente, na nossa área, eu tenho discussão. É geral, esse tipo de problema. O que a gente tem que observar nas atividades judiciárias, na parte fiscal, uma ferramenta muito interessante, exatamente a partir do não sei se vocês viram aquela imagem lá na Espanha, né? Destruir toda uma parte vegetal, porque provavelmente não está tendo boa parte do mercado. E o que a gente vê é exatamente nessa fase, onde houve a passadeira potencial, é o enriquecimento orgânico, o enriquecimento orgânico fazer totalmente a cidade. Então, uma política foi retrabalhada, trazida para o circuito da terra para o mar. Então, você sempre tem também a parte orgânica, ela tem alguma sugestão, não estou dizendo a tentativa que seja esse o efeito. Era uma pergunta sobre a questão da forma de usar e de utilizar a parte orgânica como indicador de desenvolvimento. Mais uma vez, se você pesquisar o artigo da EOS de dezembro de 2016, eles estão aplicando os chamados biomarcadores. Tem o artigo do colega polaco, Witold Suzinski, que está aplicando DNA, está procurando DNA. Ele publicou isso no Marine Geology sobre o depósito de Sendai. E agora está tentando aplicar a outros eventos, nomeadamente o Lisboa. Portanto, estão aplicando esse tipo de técnica de procurar biomarcadores e procurar, inclusive, vestígios de DNA. Eu tenho algumas dúvidas sobre como é que isso vai funcionar para cenários mais antigos, mas não é. Eu sou sedimentólogo, eu brinco na areia. O meu trabalho é brincar na areia, mas não. Sim, aqui não falta areia. Eu esqueci de apresentar, o professor Renê, professor aqui da casa. Agora, o professor Ayrton, professor da UF, no mestrado em Defesa Civil. Primeiro, e eu acho que o único mestrado em Defesa Civil no Brasil. Como você falou da geração provável dos anos, são profundos de gás. Como que na costa brasileira, nós temos toda a nossa Sim, mas esse que vai provocar é o deslizamento. Vai provocar é deslizamento. Você, com a libertação desse gás, vai ter deslizamento. É uma forma indireta de provocar. Como estão esses gases grandes escala, Não sei. O trabalho que eu fiz como pós-doutorado no Reino Unido era exatamente isso. Era verificar até que ponto sobre as variações climáticas, o que é que contribuíam para as variações de metano e se isso gerava um aumento do risco de tsunami higiênico por deslizamento para o Reino Unido. Foi esse o meu trabalho de pós-doutorado. A conclusão a que nós chegámos era que você tem apenas um aumento do risco de por deslizamento. Que esse aumento só do metano por si não levava a gerar tsunami.
digamos, é um fator que ajuda, mas não diretamente. Não sei se... Ainda existe essa caso de risco de um colapso da ilha O Combravier. Quero que eu dê a minha opinião absolutamente honesta. A pergunta é sobre o Combravier. Há um artigo do World Day de 2000 em que eles fazem uma modelação caso você tivesse um colapso. Portanto, o Combravier é uma zona nas Ilhas Canárias. Portanto, se você tivesse um colapso só de uma vez, isso gerava ondas que chegavam à costa leste dos Estados Unidos em poucas horas, ondas gigantescas. O Algarve chegava em 25 minutos, ondas de 30 metros. Portanto, destruía tudo. O Reino Unido era 1h30, ondas de 9 metros. Esse modelo que eles aplicaram já foi. Já foi discutido, debatido e foi, de certa forma, provado que esse modelo exagerou as coisas. Primeiro, a probabilidade de você ter esse deslizamento só esse volume todo, só num movimento, é muito, 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 muito baixo. Sim, sim. Não é do litro que está falando. Sim, é o volume não. Ali a questão é o volume todo. E depois é a velocidade com que o deslizamento ocorre. E isso faz toda a diferença. Se você fizer um deslizamento a 100 metros por segundo, aí você cria ondas assim. Se você fizer um deslizamento real de 30 metros por segundo, você cria ondas assim. Em vez de ser um bloco deste tamanho, ser um bloco deste. E, portanto, esse é um trabalho muito controverso, que serviu, teve um ponto positivo, que é estimular a discussão. É 6 eventos que geraram 3 megas. Sim, sim. Muitas probabilidades de nível de onda, de impacto da. A pergunta é uma comparação entre Fukushima e Lisboa, nomeadamente em termos de impacto. É assim, o tsunami de Fukushima saiu agora um artigo recente que discute a possibilidade na zona de Sendai você ter tido o sismo e a seguir ter tido um deslizamento ali que empolou a altura da onda. Portanto, em frente a Sendai, que o tsunami foi mais forte por causa de um deslizamento oceânico. É também um artigo controverso, saiu também muito recente. Isto dizendo que os japoneses tinham as defesas bem preparadas, eles tinham os perdões montados com alturas de 6 metros, que era o máximo que aquelas estruturas tectónicas conhecidas conseguiriam gerar. E isso foi suplantado. E daí é que gerou o problema todo. E a possibilidade de ter sido suplantado é de você ter tido um segundo mecanismo que aumentou a catástrofe. Há quem defenda isso, David Tevlin da British Geological Survey e o Stefano Grillo da Rhode Island, os japoneses não defendem isso. O tsunami do Japão é medido, em termos de altura de onda, não será muito diferente de zonas que foram afetadas pelo tsunami de 1 de novembro de 1755 na zona portuguesa. A questão é o sismo, do que se pode extrapolar com base nos efeitos da intensidade, em alguns estudos que foram feitos. O sismo de Lisboa foi ligeiramente mais fraco que o sismo de Fukushima. No entanto, os tsunamis serão contados. Só saliento que, por exemplo, o tsunami de Lisboa, você tem, não sei se tem no mapa Lisboa e a Finlândia, terra do Pai Natal. Você teve 6 na terra do Pai Natal, quando foi o sismo de Lisboa. Tem zonas na costa sudoeste de Inglaterra que foram inundadas. Tem zonas nas Caraíbas, 1,5 metro de onda, destruindo parte de Porto Rico. Há registros históricos. Portanto, foi transatlântico, seguramente. Portanto, também foi um evento muito importante. Obrigado. Gente, a gente tem que dar a oportunidade, acho que pessoas com tanta experiência, em algum momento, tirar algumas dúvidas. Em Lisboa, tem estimativa de quanto Sim. Tem, quer através da modelação, quer através de algum registro histórico que existe, quer através do registro geológico. Se você comparar tudo, tem uma questão que é, em Lisboa, você tem aqui a
zona do mar, e a cidade de Lisboa, propriamente dita, estará a 15 km cá para dentro. Nesta zona, junto à costa, você tem ondas de 15 metros, 12 metros. Na cidade de Lisboa foi à volta de 6 metros. Só que tem uma extensão que é aqui, para quem conhecer Lisboa, nós chamamos o Gargalo, é como se fosse uma garrafa, que é o estuário do Tejo. Quando você entra. Portanto, houve ali um empolamento à entrada do estuário, porque você tem um obstáculo físico, e uma vez entrando para o estuário, é como se a água espraiasse. Portanto, na cidade de Lisboa foi um pouco mais. O que agravou o número de mortes não é tanto a altura da onda, mas era 9h30 da manhã, dia de Todos os Santos. Estava tudo na igreja, o maior sismo que alguma vez se sentiu. As pessoas, muitos faleceram, as igrejas caíram, outros faleceram no pânico, e o sítio para onde fugiram foi exatamente as margens do rio. Depois a seguir ainda tem um incêndio. E aí começa a queda do Império Português. Se calhar, depois com a independência do Brasil, foi sempre a descer. Mas é a volta do... Vamos lá, gente. Só um segundinho. O professor Sérgio, professor aqui da Faculdade de Teologia, professor Diana. Numa das primeiras sessões, você mostrou, não falou, a inspiração sobre técnica de estudo, método de estudo. E você colocou uma relação de tronco, outra de tronco, 133, 137. Esse é o quê? Método de adaptação? Não. O que era aquilo? Aquilo é... Qual é o significado daquilo? A pergunta é sobre a razão dos troços, sobre a razão dos troços, a variação de isótopos dos troços, que é utilizado como indicador da presença de água no mar. É apenas um indicador. A variação... 136, 137? Sim, eu não sei se estamos a falar da mesma coisa. Eu agora não consigo estar aqui com É diferente? Há a datação Chum 210? Não. Então é estronço. Então estronço é um isótopo. E tem a ver, o jogo entre esses dois isótopos dá-lhe indicação de maior ou menor presença de água no mar. Vai ser das primeiras. Este, sim. Tem a ver com maior ou menor presença. Atenção, aqui, se você reparar, por exemplo, tem aqui, é um bom exemplo de cada caso é um caso. Neste caso concreto, está aqui escrito: enriquecimento em cobre, chumbo, zinco ou diluição. Porquê? Se você tiver uma fábrica na costa que tem estes materiais, vem o tsunami e destrói a fábrica. O que você vai encontrar quando fizer a sondagem é mais cobre, mais zinco, mais chumbo. Se não tiver nada, por uma zona urbana, quando você tem o input da água marinha, você vai ter uma diluição. Portanto, vai diminuir o cobre, o chumbo e o zinco. Isto é apenas para salientar que não há uma regra que você possa aplicar a todo o mundo. Tem que ter em consideração cada local. E este é um caso concreto, foi publicado por um tal colega polaco, num artigo de 2006 ou 2008. E todos os dias. Professora Maria Antonieta, também da Faculdade de Teologia. Ultimamente tenho assistido palestras sobre o conceito pré-produção, agora sobre pré-depósito. Não, depois você no finalzinho da sua apresentação, você colocou muito bem também a dimensão das ondas. Como essas ondas aparecem como elas são geradas através de um processo investigatório, como você mostrou, ou através de uma tempestade. Aí nós, nessa nossa planície costeira, cheia de coroas, de morangas, de lagunas, a gente trabalha muito em ver esses depósitos gerados através de tempestades. A gente tem depósitos de Oxô, dentro desses nossos depósitos lagunares, os Oxô são exatamente esses leques arenosos, com material areia, da praia, das dunas, formam esses leques dentro das lamas, como você disse. Até
Calma. Não é calúnia, né? Aquele mineral que você citou, glauconita. Aquele glauconita qual é a interface? Imagina um depósito de um açúcar dentro de uma lama e um depósito de tsunami. Processos diferentes que podem gerar produtos iguais. Claro. Aí é que você fica meio assim. Eu, quando foi lá no início da palestra, eu disse, para mim, que é um depósito de hoje cover. Entende? Porque é exatamente todo esse material que você tem trazido por uma tempestade para qual é o limite? Como é que você consegue esse produto igual a processos diferentes? A pergunta é sobre a diferença entre depósito de tsunami e tempestade, sendo que os mecanismos de geração são diferentes, mas a assinatura é simultânea. Como é que você distingue? É uma excelente pergunta. Não é fácil distinguir. Tipicamente, apesar de tudo, as tempestades têm uma certa recorrência. Você pode ter a tempestade de 1 para 5 anos, 1 para 10 anos, 1 para 100 anos, 1 para 200 anos. Mas, tipicamente, neste caso, nestes ambientes, nós estamos falando do Atlântico, você tem uma recorrência maior de tempestades. Portanto, se você vir um evento anómalo, você vai datar, e isso vai dar um horizonte temporal, que à partida, se estivermos falando de tempo histórico, é fácil você validar se é um tsunami, se é uma tempestade. Se formos mais para trás, torna a coisa muito complicada. É muito difícil, eu não lhe posso dizer, se me apresentar este depósito, eu não posso dizer de cara, isto é tsunami, isto é tempestade. Há uma coisa que eu posso dizer. Da experiência que eu tenho, do trabalho que nós fizemos com o USGS, tipicamente, toda a regra tem exceção, mas tipicamente, os tsunamis têm uma diversidade de fontes sedimentares maior. E as tempestades pegam essencialmente praia. Depois tem outra coisa. Você, quando tem um cordão dunar, este lado é um lado de praia. Você tem o galgamento. E aqui há a gravidade ajuda. E, portanto, você vai ter uma aceleração do fluxo nesta parte da duna. E nesta zona aqui é onde você vai ter uma espessura muito grande. Depois essa espessura vai diminuir. No caso do tsunami, essa diminuição é mais lenta. No caso da tempestade, a diminuição, você tem aqui, imagina, 30 centímetros de depósito e logo a seguir fica 2 ou 3. Porquê? Porque as ondas de tempestade arrebentam. Você tem que uma onda de 10 metros vai arrebentar aos 20 metros de profundidade. Uma onda de 20 metros vai arrebentar aos 40, uma onda de 30 metros vai arrebentar aos 70 metros. E o que você vai ter é um spray. Enquanto a onda de tsunami é como uma maré. Portanto, você tem uma sobreelevação e aquilo está ali de 10, 15, 40 minutos. Portanto, na extensão para a terra, na variação da espessura e no tipo de fontes sedimentares que atravessa e tem capacidade de mobilizar, há uma ligeira diferença. Agora, que é super difícil, se fosse fácil, eu estava rico. Sim. Não, você tem que fazer um perfil, sério. Um furo você não conta história nenhuma. Um furo pode ser um evento, pode ser qualquer coisa. Você tem que fazer o perfil, tem que tentar analisar ao longo da costa, ver a variação ao longo da costa e ver uma variação de conjunto. O professor Miguel quando você começou, você apresentou para nós uma proporção de material, isso que seria, em termos de proveniência, 70% vindo das cordões arenosos, então, de lagunas e offshore quase nada. Né? Aí eu acho que isso é mais uma contribuição desse evento extremo para explicar um pouco da proveniência dos campos de dunas, não de barreiras, que a gente tem tanto no sul do país quanto no norte, que são oceânicos, etc., de areia fina, e há sempre uma dúvida que a proveniência dele vinha da plataforma rasa. Mas tem que ser por exposição subaérea durante o recuo do nível do mar. Não dá para nem no evento mais extremo que você não consegue transportar a areia da plataforma rasa. Não é isso? É sobre a questão do transporte de sedimentos de offshore para a terra. É exatamente isso. Você pode ter, por exemplo, espécies de foraminífera que vêm em suspensão, mas areia, você não. Agora, toda a regra tem exceção. Mas eu diria que, regra geral, e as situações que você
Estou inteiramente. Não me parece nada provável que um evento fosse capaz de transportar essa quantidade de areia que há aqui. Obrigado. Então, a gente já estamos aí, acho que a gente barrou, mais de uma hora de apresentação, essa discussão. Não, e perguntas, acho que é uma coisa importante, né? A participação do pessoal demonstra interesse. Né? Queria agradecer a presença de vocês aqui, foi super importante. Acho que a gente conseguiu reunir 31 pessoas para discutir tsunami no Brasil. Mostra pelo menos uma grande boa vontade da sexta-feira. Se a gente estivesse no meio das aulas, a gente vê a participação de bastantes alunos aqui. A gente vê que acho que mais, estaria pelo menos a metade de alunos, ou seja, são pessoas que não estavam aqui e vieram para cá, né, a participação externa também. A gente vê que o chamariz é a questão da discussão dos tsunamis, mas a gente tem assim, uma visão mais alargada a questão da discussão dos eventos externos. Se a gente for falar de tsunami, vai ser uma coisa bem específica. Se a gente pensar nesses eventos extremos, a gente está largando, e é uma área de discussão muito grande. Né? A gente envolve aqui hoje, a gente tem o pessoal da oceanografia, o pessoal da geologia, o pessoal da geografia, o pessoal da defesa civil, ou seja, a gente tem aqui um leque muito largo de discussão. Né? Eu acho que como o pessoal da psicologia, também pensando nos efeitos que isso pode trazer para a gente. Né? Acho que essa participação é super importante. Eu acho que a gente abre aí uma porta. Sinto falta no Pedro mostrar, deixar disponível o e-mail dele, porque acho que todos vocês podem entrar em contato direto com o Pedro. Imagino que a cabeça de vocês deve estar feita. Falamos mais ou menos a mesma língua. Então, finalizando, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, o apoio da Faculdade de Geologia, o apoio da Sociedade Brasileira de Geologia, e finalizo agradecendo a boa vontade, o bom humor, um pouquinho de loucura do Pedro acreditar nessa proposta de estudantes do tsunami no Brasil. Para mim, assim, aprendi demais bem esses dias, né? E muito obrigado, Pedro. Obrigado, Wilson. Gente, agora fique à vontade. Eu vou falar direto com ele. Com vergonha já deixo perguntas. Fique à vontade. Gente, eu vou finalizar aqui a apresentação. Agradeço a presença de vocês. E a gente se encontra numa próxima.